Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Egivanildo e hoje vamos estudar a lição de número 3, uma lição que trata do tema Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. A lição de hoje vai focar muito mais nos aspectos psicológicos das duas servas de Deus que demonstraram em momentos oportunos aquilo que tinham de melhor na sua alma e como isso serviu para fortalecer os laços, para amadurecer a relação, e é isso que vamos ver, essa relação afetiva que se constrói, que se amadurece através de atos, de ações e palavras. E como grandes momentos são propícios para que as pessoas revelem aquilo que de fato está na sua alma, seus interesses pessoais, ou se há uma pessoa egocêntrica voltada para si mesmo, ela sendo o ego, sendo o próprio centro, ou egolatra, que idolatra a si mesmo, ou uma pessoa totalmente excêntrica, fora deste centro de si mesmo, e ao mesmo tempo uma pessoa altruística que se entrega pelo outro, uma pessoa abnegada que nega os próprios desejos, vontades, ou seja, ao invés de buscar sua satisfação, busca se satisfazer na satisfação do outro. Então seja muito bem-vindo. Vamos à nossa lição, que é muito rica. E nesta lição de hoje nós vamos aprender com essas duas servas de Deus abnegadas em 3 capítulos, 3 objetivos. E o primeiro é apresentar a proposta de Noemi. Qual foi a proposta de Noemi? O que podemos aprender com ela? Segundo, abordar a convicção amorosa de Ruth em relação à sua sogra, que já vai mostrando os traços psicológicos, emocionais, sentimentais de Ruth para com a sua sogra, que constrói laços de afetividades muito ricos. A lição é muito didática, é muito prática, e a partir dos propósitos você já percebe que a lição ela já tem essa proposta de trabalhar os sentimentos dessas mulheres, as suas virtudes. E terceiro, refletir a respeito da convicção de Ruth. O teu Deus é o meu Deus. Aí fala de uma declaração de fé, fala de uma exposição de confiabilidade em Deus e, ao mesmo tempo, revela o caráter de Ruth em relação aos seus sentimentos, daquilo que ela tem para com o outro, o semelhante. E nisso ela está cumprindo um dos mandamentos mais nobres, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ruth já vai revelando essas características através de suas palavras. O livro de Ruth ele pode ser dividido em 4 capítulos, em 4 frases bastante importantes. Na lição passada, nós mostramos outras formas de dividir o livro, os 4 capítulos, o que seria cada capítulo. E hoje, de acordo com esta lição, podemos ver que o capítulo 1 trata de Ruth se une a Noemi. Embora ela estivesse unida através dos laços matrimoniais com o filho de Noemi, Malom, embora ela estivesse unida a Noemi pelo respeito, fato de estar interagindo na família, mas aqui será uma declaração pública e uma declaração perene, afirmativa, que se constrói um novo roteiro na vida de Ruth, porque ela se une a Noemi não só através dos laços emocionais, afetivos, mas também os laços da fé. E torna isso claro quando se une ao povo de Noemi, ao Deus de Noemi, à própria Noemi. Que seja a morte que separe uma da outra. E 2, Ruth cuida de Noemi. A gente vê o altruísmo de Ruth no capítulo 2. Como ela se dedica a cuidar da sua sogra, ela que toma a decisão de ir para o campo, de buscar espigas, e faz um trabalho excepcional, tudo focando no cuidado da sogra.
Isso é muito importante, é muito relevante essa história. Capítulo 3. Ruth obedece à orientação de Noemi. Quando ela volta do campo, que conta quem ela encontrou, como foi beneficiada, quem é o homem que ela encontrou, seu nome é Boaz. Então, Noemi identifica que é um resgatador, e no capítulo 3, ela orienta que Ruth se vista a melhor roupa, esteja perfumada, vá até a eira durante a noite e faça o seu pedido de resgate a Boaz, porque ele é um resgatador. Pela lei, ele tem o dever, a obrigação de resgatar o parente de Elimeleque. E ela obedece à orientação de Noemi e faz conforme Noemi lhe indicou. Então, isso é muito importante, que a gente vê que ela se une a Noemi, ela cuida de Noemi, ela obedece à orientação de Noemi. Sabe qual é o resultado? Capítulo 4. A recompensa de Ruth e Noemi. Ela será resgatada, irá casar com Boaz e vai gerar um filho que será filho de Noemi, o neto que é adotado como filho, o resgatador de Noemi. Então, uma história belíssima, maravilhosa, e temos muito que ver, muito que aprender com essa história tão rica, tão poderosa. E, antes de ler aqui, vou fechar minha câmera por um segundo e, e mostrar para você aqui o que é uma família patrilinear. Uma família patrilinear, como é identificada a família do Antigo Testamento, que é a família patriarcal. Esse é o modelo de família. Por que eu trago essa proposta introdutória na lição, antes de ler a introdução da lição, antes de ler o capítulo? Porque tudo isso vai facilitar a compreensão da lição de hoje e a compreender melhor a atitude de Ruth dentro do seu contexto histórico-cultural. A família patrilinear, ela parte da ideia da palavra pátria é pai e linear, que é linhagem. A linhagem por meio do pai. O que acontecia no Antigo Testamento? Se contava a descendência por meio do homem e não por meio da mulher. Lembra que nós somos filhos de Abraão? Que todos os judeus são filhos de Abraão? E no Rick Lázaro diz, pai Abraão, todos que são da fé são filhos de Abraão. É a linhagem da fé. E os judeus reclamavam, exigia, reivindicava ou vindicava o seu direito de ser chamado filho de Abraão por ser descendente físico de Abraão. Porque a linhagem ela vem pelo pai e não pela mãe. Não são os filhos de Sara, são os filhos de Abraão. Logo, todo o patrimônio, todo o poder, toda a riqueza era do patriarca. Inclusive, quando isso se torna lei, quando Deus dá a lei a Moisés, até a esposa fará parte da sua riqueza. A casa, os bens, a esposa, tudo faz parte, os bens, tudo pertence ao homem. E você pode dizer, mas que patriarcalismo, que machismo é esse? Que supremacia é essa masculina? Não se trata nada disso. Se trata de uma cultura que tipifica o próprio Deus, que é o dono e senhor de tudo, e que ele recebe a todos para estar debaixo do seu poder, do seu controle. Então, a Bíblia trabalha com uma história que aponta para uma outra história, que é a metanarrativa ou a teonarrativa, ou a narrativa de Deus que está por trás. Está sempre tipificando o amor de Deus pela humanidade. Então, você vai perceber que quando dá os 10 mandamentos, todos os bens pertencem ao homem, inclusive a esposa. Faz parte dos bens. Logo, toda a herança dele era para os filhos, não era para a esposa. Aí você pode pensar, isso é injustiça. Não, não. O cuidado da esposa seria mantido pelos filhos ou pelos netos. Essa proteção, esse cuidado teria que ser preservado e garantido, era o direito, não havia aposentadoria. No entanto, todos os bens deles iam para frente através do sistema de herança familiar.
A linhagem dele tinha que ter continuidade. Se ela estancasse, aqueles bens podiam ser eh, doado para alguém e tinha que dar continuidade à descendência, à linhagem, para que a sua herança também recebesse continuidade. Ninguém podia vender um terreno, todo o terreno era da família, ele podia hipotecar o terreno, mas não podia vender, podia inclusive arrendar, hipotecar, mas não podia vender. Tinha que ser resgatado depois, porque era herança familiar. E o nome do genitor dessa herança, dessa família, tinha que ser mantido de pé. Ele é filho de fulano, filho de cicrano, filho. Sempre o nome do pai estaria presente na construção da família. Então, essa é uma família patrilinear. Nós podemos encontrar, antes de falar de Malom, Quilion, Elimeleque, Ruth, Noemi, para você ver que no livro de Números, capítulo 36, vamos lá, existe um episódio aqui interessante que é as filhas de Zelofeade. Elas aparecem em dois momentos aqui na história, quando elas vão exigir de Moisés o direito à herança, porque as mulheres não tinham direito à herança. Então, Zelofeade teve filhas e, na hora que distribuiu a herança, elas iam ficar sem direito a nada. Porque se ele tivesse filhos, eles receberiam a herança e cuidariam das irmãs. Seria assim. No entanto, Zelofeade não teve filhos. E agora o que fazer? E a lei só prescrevia o direito que assegurava a proteção da herança. A mulher era protegida dentro da família, do clã, mas não tinha direito à herança. Então elas foram solicitar de Moisés, alegando que o pai não teve filhos e que só teve filhas e agora vão perder a herança, vão ficar desprotegidas. E Moisés não tinha esse caso escrito na lei e foi consultar ao Senhor. E Deus respondeu para ele conceder herança às filhas de Zelofeade. No momento que ela passa a receber a herança, então ela vai dar continuidade ao clã do pai, mas se ela casa com um outro judeu de outra tribo, o que vai acontecer? Ela vai deixar a casa do seu pai, a casa da sua mãe, vai se unir a seu marido, e se elas receberam herança, que era de Zelofeade, essa herança será levada para o seu esposo. Tudo que ela tem, que ela recebe do pai, passa para o esposo. Logo, aquela herança não ficará mais dentro da tribo de Zelofeade. Então os seus parentes ficaram preocupados de imediato e foram falar com Moisés, aqui no capítulo 36 do livro de Números. E o que eles vão dizer? Que eles ficaram preocupados que a herança de Zelofeade vai ser transferida para outra tribo. Não vai ficar mais dentro do seu clã, da sua família, porque na hora que ela se casar com um homem, essa herança passa para o governo desse homem. Não será mais delas. Percebe aí? E aí, essa é a preocupação. Então, eles foram falar com Moisés. E diz aqui no capítulo 36, eles disseram, versículo 2: O Senhor Deus ordenou a meu senhor que por sorteio dê esta terra em herança aos filhos de Israel. E ao meu senhor foi ordenado pelo Senhor Deus que a herança do nosso irmão Zelofeade fosse dada às filhas dele. Isso aqui se tornou uma lei, né? Eles fizeram isso porque elas não tinham esse direito e clamaram a Moisés e foi concedido. Porém, se elas casarem com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, a herança delas
seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a quem vierem pertencer, porque a mulher se tornava posse do marido. Assim seria tirada uma parte da herança que nos coube por sorteio. E quando chegar o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas será acrescentada à herança da tribo daqueles a que vierem pertencer, ou seja, o marido, né? Assim, a herança delas será tirada da tribo de nossos pais. Com isso, Moisés estabeleceu uma ordem de imediato. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel segundo o mandado do Senhor. Não foi Moisés por Moisés, né? Está debaixo da ordem de Deus. A tribo dos filhos de José está pedindo o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor deu a respeito das filhas de Zelofeade, dizendo: elas podem casar com quem quiserem, desde que se casem na família da tribo do pai delas. Para que a herança não passe para outra tribo, tem que casar com alguém que tenha parentesco, ou seja, esteja na mesma tribo, na mesma tribo. Por quê? Através do casamento, a mulher se tornava posse de quem ela se casava. Sendo assim, tudo que ela tivesse pertencia ao marido, inclusive ela mesma era posse do marido. Embora o livro de Cântico dos Cânticos expresse dizendo eu sou do meu marido e meu marido é meu, eu sou do meu amado é meu, porque nos sentimentos, na alma, havia essa ligação de um pertencer ao outro, né? E com isso se sabe que no projeto patrilinear, tudo é para dar continuidade ao nome do parente que deu origem àquela família. Então, seria o caso de Zelofeade. Se as filhas vão para outro lugar, leva a herança de Zelofeade para outra tribo. Eles não queriam dar continuidade à herança dele dentro da tribo. Aí vemos o caso aqui de Elimeleque. O livro de Ruth nos mostra que Elimeleque se casa com Noemi. No que ele se casa com Noemi, Noemi se torna a esposa, o bem precioso dele. E os bens que Elimeleque construiu com Noemi, que a mulher ela tinha um papel na família patriarcal, patrilinear, de tomar conta do lar, da casa, das crianças, e, e o marido tinha a obrigação plena de sair, buscar, prover todo o cuidado da família e da esposa. Prover todas as suas necessidades, apontando para Cristo, que é aquele que provê todas as necessidades da igreja, que supre a igreja do todo, e ela só tem que administrar os bens do seu Senhor. É sempre apontando para Cristo, né? Essa relação, ela está sempre apontando para Cristo. E Elimeleque se casa com Noemi. Noemi quer dizer agradável. Elimeleque, Deus é meu rei. E ele tem seus bens. E a prova diz que ele precisará ser resgatado lá no futuro. Eles descem para a terra de Moabe e ali seus filhos Malom e Quilion vão se casar com as mulheres moabitas, Ruth e Orfa. E Malom se casou com Ruth. Veja que aqui, olha, bem aqui abaixo da minha foto, certo? Esse azulzinho aqui mais escuro é o Malom, né? Casou com Ruth, tá aqui o casal. E Ruth passou a pertencer à família de Elimeleque. Através do casamento, Ruth não pertence mais à sua família. Ela passa a pertencer à família do seu esposo. Ela passa a pertencer à família de Elimeleque. Essa é a proposta. É patrilinear. É através do pai que se faz a linhagem. E tudo é para ele. É o tronco de tudo. Se você faz um estudo sobre a família patriarcal, família no Antigo Testamento, isso também entra no Novo Testamento. O que vai acontecer? Ruth vai ficar viúva.
mas ela ainda pertence à família de Elimeleque. No entanto, com a morte do seu marido, ela está livre para pertencer a outro homem. Porque a lei era também a lei do marido. De acordo com Atos, capítulo 7, e pode ser aplicado de forma universal tanto à lei romana, que é uma lei gentílica, quanto às leis antigas, quanto à lei de Deus. Os autores estão de acordo que lei aqui tem um sentido muito universal, porque se encaixa em muitas culturas esse princípio. Romanos 7, Paulo diz assim: ou vocês não sabem, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela estiver viva? Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. Outra tradução diz da lei do marido. Ela fica livre. Logo, Noemi vai dizer para Ruth que ela está livre para voltar e casar de novo. Ela só precisava dessa confirmação de Noemi para que ela não tivesse nenhum sentimento de culpa. Veja que isso era tão forte que tanto Orfa quanto Ruth estão dispostas a seguir a Noemi, porque elas casaram e começaram a pertencer à família de Elimeleque. E elas estão ligadas à viúva. Mas quando Noemi desperta a consciência que não tem mais como gerar filhos para elas, que elas estão livres para casar novamente, Orfa não perde tempo. Volta logo. Volta logo. Diz que o livro de Ruth vai tratar do nome de Elimeleque nos 4 capítulos. Né? Aliás, em 3 capítulos, só que vai repetir mais de uma vez no 4 e no primeiro e no 2. No 3 não fala o nome Elimeleque, subentende, né? Quando fala do parente, mas não diz o nome. Então, Ruth ficou viúva, mas ela está pertencendo à família agora com a liberdade de poder seguir o seu rumo e casar novamente. No entanto, ela decide seguir com Noemi, não sair da família de Noemi, da família de Elimeleque, que é Deus é meu rei. Ela decide continuar nessa família e ela segue. Quando ela segue para a terra e para o povo e para o Deus de Noemi, então ela faz o caminho de volta. Então ela está dentro do clã de Elimeleque, ela não abriu mão, a notícia vai causar um impacto, porque ela não abandonou Noemi. Isso é importante. Vai ser dito assim que ela chega, toma conhecimento que ela é uma nora viúva, ela não abandonou a sogra. Então ela assumiu o clã de tal maneira que ela, mesmo que tendo o direito de liberdade de sair fora, ela não fez isso. Então isso causou impacto na pequena Belém. Todos tomaram conhecimento que ela não abandonou Noemi. Veja a importância dessa compreensão da família patrilinear e a condição da mulher dentro desse contexto familiar. Então, ela vai e, como ela não saiu da família, ela está debaixo da lei que lhe garante o direito do resgate. Porque a sua ação benevolente, altruística, amorosa, de identificação com o povo de Noemi, garante a ela, ela sendo moabita, o direito de ser resgatada também. No resgate de Noemi, haverá o resgate de Ruth, porque ela está pertencendo à família de Elimeleque. Então ela tem o direito de ser resgatada e honrada por conta do nome de Elimeleque. Então Boaz, ele casa com Ruth, que pertence ao clã de Elimeleque. Veja que Elimeleque casou com Noemi, Malom casou com Ruth e ela passou a pertencer à família de Elimeleque. Ruth ficou viúva, mas ainda pertence à família de Elimeleque porque não se afastou.
No entanto, ela será resgatada e Boaz casa e ele é do clã de Elimeleque e vai casar justamente para quê? Para construir sua família? Não, para dar continuidade. Veja a seta voltando. Veja que saiu de Elimeleque, continuou, gera o Obed, mas é para dar nome a quem? A Elimeleque. Veja o que diz capítulo 2 do livro de Ruth, versículo 1. Diz assim: Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens da família de Elimeleque. Versículo 3. Ela se foi e chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. A ênfase é no Elimeleque. Capítulo 4, versículos 9 e 10. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Hoje vocês são testemunhos de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Peraí, se a herança não é de Noemi, ela está com o direito legal de vender o que pertence a Elimeleque, a Malom e a Quilion. Lembra que os bens ficam para os filhos, filho homem. A exceção foram as filhas de Zelofeade por ausência de filhos masculinos. Então, ele diz agora, tudo que pertencia, ele compra a Noemi, veja só, comprou o que pertence a Noemi, na realidade. Hoje vocês são testemunhos que comprei de Noemi, aliás, comprou a Noemi. Tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Então Obed vai nascer para dar continuidade ao nome de Elimeleque. O servo, capítulo 4, versículo 17, diz assim: As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: Nasceu um filho para Noemi. Não é para Ruth, é para Noemi, o filho é de Ruth. E o chamaram Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. Olha, se estivermos certos nessa analogia, que Ruth, por ser gentílica e se une a um judeu, então ela representa a igreja por formar um só corpo, e que o próprio Obed, o Boaz, representa Cristo, e que ela deixou a sua família, seus deuses, para se unir a Noemi, está ao lado dela. E Noemi quer dizer agradável. E essa palavra agradável, em, em latim, ela vem ad gratus. E gratus é a mesma raiz que dá a palavra gratia, graça. Ou seja, Noemi representa a graça de Deus, que revela e é por meio dela que expande a graça salvadora. E que os filhos Malom e Quilion, eles representam a lei e a tradição, porque o nome de um quer dizer enfermidade, doença, e do outro, enfraquecimento. A lei estava enferma por conta do pecado, enfraquecimento. Isso é um tipo de analogia. O texto não existe em lugar nenhum, tá certo? E ela ficou viúva da lei para poder casar com aquele que é o seu resgatador, que é o Boaz, porque a própria lei garantia essa ação que ninguém podia fazer e só uma ação voluntária do resgatador. E ela estando ligada a Noemi, a agradável, ela e a graça, ela tanto oferece o lado
amargo quanto o lado doce é a graça, porque a salvação também é feita com dores e sacrifícios. Então, é uma espécie de analogia. Mas o que importa aqui é que você entenda a família patrilinear, ok? O textuário nos diz assim: disse, porém, Ruth, não me instes ou não insista para que te deixe e me afaste de ti. Por que ela está dizendo isso? Porque seu marido morreu e ela não tem mais a obrigação de estar dentro da família de Elimeleque. E Noemi está instruindo ela que ela não tem condições mais de ter filhos e ela pode voltar. Ela está livre, que me afaste de ti. Não me instes para que te deixe, porque ela deixou pai e mãe para se unir a Malom, que é o filho de Elimeleque, entrar na família de Elimeleque. E agora Noemi diz: me deixa. Ela faz o caminho de volta porque ele morreu. Ela está livre para casar novamente. Então ela diz: não me instes para que te deixes e me afaste de ti. Ou seja, ela está disposta a viver a viuvez ao lado de outra viúva. Ela incorpora a sua família, ela incorpora o seu povo, ela incorpora o seu Deus. Ela nem sequer conhece o povo lá. Mas ela está disposta, essa atitude de nobreza dela. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. Quer dizer, a estrada de Noemi será a estrada dela. Veja só, o porto que Noemi parar, ela vai parar também, vai atracar junto, vai descer a sua âncora lá. E aonde quer que pousares à noite, porque havia um trajeto longo, e certamente que esse retorno não foi assim, somente as duas da família. Mas havia um comércio que era muito grande entre Israel e os moabitas por conta da troca de lã, que era muito propícia na região de Moabe e também os minerais daquela região. E quando desce essas caravanas, então chegou a notícia que tinha trigo em Belém. E provavelmente nesse retorno de caravanas que elas aproveitaram. Então havia as paradas que elas tinham que repousar à noite. E que não ia se arriscar duas mulheres sozinhas no meio de uma estrada perigosa, deserta. Tinha que aproveitar um momento desse das caravanas comerciais. Era um momento propício para fazer viagem, para encontrar mais segurança. Então, a probabilidade, principalmente por serem mulheres, para não pensar que elas saíram só. Não é essa a ideia. Antigamente se fazia uma viagem sempre esperando trabalhar juntos por conta dos assaltantes nos meios das estradas, os perigos, as ocultas. E aí ela faz a grande afirmação: o teu povo é o meu povo. Não é será o meu povo, é o meu povo. Ou seja, ela entrou na família e não saiu. Como que vai construir uma nova história, e aí pode ser que ela assuma lá na frente a família de Noemi, o povo, mas não. O teu povo é o meu povo, não é será, é no presente do indicativo. O teu Deus não será o meu Deus, ele é o meu Deus. Então, essas afirmações de Ruth são extraordinárias dentro desse contexto. A verdade prática nos diz: amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Assim como Noemi mostra a sua clareza no relacionamento com Ruth, que não quer tirar vantagem porque ela é jovem para lhe seguir, lhe dar apoio, lhe dar escórias, da mesma forma, a gente vê como Noemi não quer tirar nenhum proveito de Ruth. Ruth também não quer tratar com abandono aquela senhora, aquela anciã. Assim como ela é sincera com Ruth, Ruth também mostra qual o seu desejo para com ela.
E nisso a gente vê que há verdade nos sentimentos de Noemi, verdade nos sentimentos de Ruth, que se complementa, o que se consolida, o que fundamenta uma relação saudável, duradoura, forte, como diz a nossa verdade prática. A lição é muito poética, né? Porque tratando de sentimentos, não tem como não ser. Veja que bela imagem, Orfa seguindo seu caminho lá atrás, e Ruth e Noemi unidas para um novo trajeto. E já fizemos uma revisão panorâmica do livro de Ruth na lição passada, está gravada aqui em nosso canal. Se você não assistiu, pode voltar e assistir. Foi uma lição muito rica. Agora vamos caminhar por seus capítulos e versículos, focados nos principais personagens da obra, Ruth, Noemi e Boaz. Vamos tratar de Boaz no final do capítulo 2, de como ele foi encantado pela beleza das virtudes de Ruth. Então, nesta lição, estudaremos o relacionamento entre Noemi e Ruth. O relacionamento é o aspecto psicológico da coisa, emocional, afetivo. Percebe que as características dessa lição é muito mais essa proposta do relacionamento, onde se revelam sentimentos, aquilo que está imbricado na alma. E Ruth e Noemi, duas mulheres unidas por amor profundo e uma intensa mutualidade, correspondência com aquela balança que uma hora está igual, a outra faz assim, assim, outra nivela, mutualidade, sentimento mútuo. O caráter voluntário da doação pessoal de sogra e nora, como cada uma se entrega pela outra, é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. Que este livro possa moldar muitos corações e vidas com essa mensagem tão bela, tão poderosa, tão bíblica, tão divina. A proposta de Noemi. Vamos começar logo com a proposta da anciã, né? Veja que bela arte, Ruth, dizendo para Noemi: não me instes que te deixes. Minha filha, não tenho mais filhos para te dar. Não me instes que te abandones, que me afaste de ti. Veja que imagem bela. Uma crise em família. A crise é notória por conta da enfermidade que se entra no lar, que invade. Não sabemos o que se deu literalmente, mas sabemos que provavelmente o que ceifou a vida de Elimeleque ceifou a vida de seus filhos. É importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi para entender o valor e o significado de seus atos. Principal provedor da casa, seu marido Elimeleque, que no hebraico é meu Deus, é rei. Eli, Deus. Melech, rei. E Noemi, né, quer dizer agradável, a sua esposa. Malum quer dizer doença. Quilion, definhamento. Ruth, amizade. Orfa, pescoço. Veja que os nomes parecem bastante sugestivos, né? No que diz respeito ao caráter e à história de cada uma delas. Eles casaram-se e tiveram morte prematura, deixando viúvas as moabitas, Ruth e Orfa. O que mostra que, como o nome de uma é doença, do outro é definhamento, eles tornaram estéreis por conta de suas doenças. São casos de esterilidade masculina na Bíblia, né? E a gente vê que Ruth não é estéril, ela casa com Boaz e de imediato tem filho. Considerando a expressão que os nomes tinham na antiguidade, é bastante provável que Malom e Quilion não tiveram boas condições de saúde desde o nascimento, que muitas vezes se dava o nome a partir do nascimento também, as circunstâncias. Quando Raquel teve o filho e que ela sofreu muito durante a gravidez, inclusive antes de morrer, depois que Benjamim nasce,
ela chama ele de Benoni, bem filho e noni dor, filho da dor. Mas Jacó muda para Benjamim. Em vez de ser Benoni, filho da dor, será filho da mão direita. E a vida de Noemi, que era agradável, tornou-se amarga. Ela mesma vai dizer no capítulo 1, versículo 20: Me chame de Mara, que grande amargura tem me dado o Todo-Poderoso. Que nós podemos perceber que Noemi tem uma vida totalmente dependente de Deus. Independente da circunstância diversa que ela enfrenta, ela não atribui a nenhuma outra força, outra divindade, a não ser o seu Deus, o controle da sua vida. É alguém que não perde a fé, embora que saiba que esteja sofrendo, vivendo amarguras, mas sabe que vem do Todo-Poderoso. Quer dizer, se a minha vida está com Ele, então é Ele que faz tudo. Então ele tem seus meios de disciplinar os seus e ela aceita incondicionalmente que vem do Todo-Poderoso essa dor, tirando força da fraqueza. Todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas a dias maus. Eclesiastes 7,14 diz: No dia da prosperidade goza, desfruta, mas no dia da adversidade considera que Deus fez unir oposição mútua para que o homem não tenha de que se gloriar de nada debaixo do sol. Então Deus faz todas as coisas. Eclesiastes capítulo 9 vai dizer que o que sucede ao justo, sucede ao ímpio. Ambos morrem, ambos adoecem, ambos definham. E ao que sacrifica, como ao que é pecador que não sacrifica, ambos sofrem. A diferença é o destino do outro lado da eternidade. Aqui, ambos podem serem sepultados do mesmo jeito. Chegar até cair no esquecimento por meio da família dos vivos. Mas do outro lado, não. A história é diferente. Jesus contou a história do rico e Lázaro. Então, todos estão sujeitos às fraquezas. E todos nós estamos sujeitos aos dias maus. O livro de Eclesiastes fala do dia mau. Antes que chegue o dia mau, dos quais venhas a dizer, neles não tenho contentamento. Eclesiastes 12 se abre dizendo: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venha o dia mau, dos quais venhas a dizer, nele não tenho contentamento. A diferença é como cada um se comporta em meio às tempestades da vida. Se vai orar, e tomar a armadura de Deus e batalhar com oração, Efésios 6:13, ou saber que está com a casa construída sobre a rocha para enfrentar a chuva, os rios, os ventos. Noemi não escondeu seus sentimentos, mas também não os explorou. Como autopiedade ou autocomiseração, que tem pessoas que fazem um drama com suas dores, seus sofrimentos, que ele quer que pessoas tenham pena dele, que fique sensibilizado com a sua causa. Ele aumenta a dor e o sofrimento tentando tocar pessoas, que quer ouvir pessoas dizer que está com pena dele. Noemi não faz isso. Noemi é uma viúva, é uma mãe desfilhada, perdeu os 2 filhos, ficou viúva, tem 2 noras moabitas e ela não quer tirar proveito delas. Veja, Noemi tira forças da fraqueza para avançar a sua estrada, para seguir o seu caminho, mas sem querer tirar proveito dos outros. Mesmo com a idade avançada, mesmo com a viuvez, mesmo sem filhos, mas está disposta a seguir o seu caminho sem tirar vantagens, mas tirando forças da fraqueza. O escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 34, diz que muitos arrancaram forças da fraqueza. E aqui está Noemi, né? Ela, quando soube que Deus havia abençoado o seu povo, ela se levantou. Conforme Ruth 1, 6 e 7, veja só, coisa linda. O livro de Ruth, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado.
e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, mas ela toma essa posição de voltar, de se erguer com toda a sua fragilidade. Se tivesse se entregado aos seus sentimentos, jamais teria tomado uma decisão tão desafiadora. Os problemas da vida não podem nos paralisar. Provérbios 24:10 diz: se te mostrares frouxo, fraco, no dia da angústia, tuas forças serão pequenas. Então, tem pessoas que se entregam aos problemas. Hoje estamos vivendo na era da depressão, na era do sofrimento, na era da crise, na era da ansiedade. Crise de ansiedade. Porque as pessoas se entregam aos problemas, se vendem ao sofrimento, se tornam cativas de si mesmas, de seus próprios sentimentos, enquanto deveriam serem senhores e senhoras de seus sentimentos, são escravos, porque não conseguem administrar. Paulo disse que sabe estar abatido e sabia estar alegre, sabia ter fartura como sabia viver sem ter nada, porque ele podia todas as coisas naquele que ele fortalece. Filipenses 4, de 11 a 13, Paulo dá essa lição para nós, que ele pode todas as coisas em Cristo que ele fortalece. Quando a pessoa se fortalece de Cristo, ele é possível de vencer todas as batalhas, inclusive seus sentimentos, sem manipulação emocional. Essa Noemi, que tirou forças da fraqueza, mostrou que todos passam por sofrimento, não escondeu seus sentimentos, foi verdadeira com aquelas moabitas. Ela não inventou de tirar proveito, né? Fazer manipulação emocional, não de forma alguma. Noemi decidiu liberá-las, porque elas estão livres para casarem novamente. Não estão desobrigadas de estarem na casa de Elimeleque por conta da viuvez. Tanto Elimeleque morreu, quanto os seus filhos. Então Noemi não tinha que aprisionar essas moças. Tinha que tirar proveito nenhum. Elas não tinham mais essa obrigação e Noemi sabe disso. Mas tem gente que não libera o outro, sabendo que está sendo injusto, mas quer tirar proveito. E Noemi decidiu liberá-las. Ruth e Orfa decidiram prontamente acompanhar a sogra, mas tão logo começaram a viagem. Noemi decidiu liberá-las para que voltassem à casa dos pais. Versículo 7 do capítulo 1. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Vão agora e voltem, cada uma para a casa de sua mãe. Que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. Com os que morreram e comigo, vocês foram bondosos. Pode voltar para casa da mãe de vocês. Talvez elas não tivessem mais pai também, porque ela disse só a casa de sua mãe. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido, e dê um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto. A vida de Noemi era tão impactante que a gente vê que as mulheres choram alto porque a separação de Noemi é muito forte. Quer dizer, o que foi que ela imprimiu na alma dessas moças, dessas mulheres moabitas, a ponto de causar um impacto emocional tão forte? As duas choraram alto. E Noemi não faz esse apelo de comiseração, de desespero, querendo manipular o sentimento delas, a emoção, tirar proveito, de maneira alguma. Mesmo de avançada idade, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas. De volta às suas origens, Ruth e Orfa poderiam casar novamente e constituírem família. Que Noemi muito, eh, Noemi muito fiel disso aqui. O Senhor faça, versículo 9, com vocês, com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido.
e deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Nós, as duas, iremos. Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas. Por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas. Vou embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou seja, tenho esperança de me casar novamente, se eu dissesse, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Quer dizer, ainda mostra que ela está sofrendo, mas não quer que elas sofram tanto que ela sofreu. A minha amargura é maior do que a de vocês, mas eu não quero que vocês sofram o que eu estou sofrendo. Voltem, voltem. E ela está insistindo para elas voltarem. Insta mesmo. É por isso que Ruth diz: não me instes, não insista, não persista comigo. Isso foi tão forte. Quanta lucidez, quanta honestidade, quanta hombridade, quanta sinceridade, quanta justiça no coração de Neemi. Ainda querendo ver o futuro das moças, querendo ver elas vivendo uma vida feliz, reconstruírem suas vidas no meio do seu povo, da sua história. Ela não quer tirar proveito de nenhuma das duas. E ainda que elas choram e pedem, deixa-nos ir. Não, não, voltem, minhas filhas, voltem. Que veja a nobreza de Noemi, é muito elevada. Ela é muito, muito, muito. Eu fico emocionado com essa história de Noemi. Noemi assumiu sua condição pessoal sem apelar aos sentimentos das noras. Esse tipo de conduta é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis. Quando se percebe isso em alguém, quanta confiança que você não deposita. A manipulação emocional é sutil e costuma se manifestar desde a infância. O pecado não escolhe idade. Pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladoras. Os manipuladores são doentes, doentes de alma, de coração, de vida. Que o Senhor nos guarde. A condição amorosa, ou a convicção amorosa de Ruth, a convicção amorosa de Ruth. Uma amizade provada e aprovada. Orfa amava Noemi, mas seu sentimento e força moral não eram tão fortes quanto os de Ruth. Percebe-se que Orfa se deixou convencer pelas palavras de Noemi, que eram verdadeiras, que eram claras, e que de fato descortinou os olhos dela para enxergar o seu futuro de outra perspectiva. E, quem sabe, ela só via Noemi como seu povo, mas não via o Deus de Noemi como o Deus dela. E Orfa, ao ouvir aquelas palavras, versículo 14, 1 e 14. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Porque a família de Orfa era uma, a família de Ruth era outra. Então ela se despediu e voltou para sua família para reconstituir a vida dela. E Ruth se apega, então, a Noemi. A desistência de Orfa e a persistência de Ruth. Se você observar a origem da palavra desistência e persistência, ela tem a mesma raiz no meio. A diferença está aqui no prefixo, porque a palavra de é tirar. O sistere em latim, desistência, vem de sistere. Sistere em latim quer dizer firme, em pé, que não pode ser derrubado.
Persistere é algo que está em pé. Então, desistere é tirar o que está em pé, derrubar. Isso é desistir. Já persistência, per é acima do que está em pé, acima do que está sólido. Ela, enquanto uma tira e derruba, a outra coloca em cima para fortalecer mais ainda. Que pé é mais sistere, é mais sólido. A palavra persistência, persistente, de persistere, quer dizer mais sólido, mais firme, mais consistente. Então, persistência. Enquanto uma promove uma desistência, ou a outra promove uma persistência. Veja que coisa bela, né? E naquele momento, a firmeza e o altruísmo de Noemi novamente se revelaram. Ela insiste para que Ruth faça o mesmo que sua cunhada. E o versículo 15 diz: Então Noemi disse: Veja, sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Noemi não tem jeito. Mesmo que Ruth fique, se apegou a ela, o texto diz: se apegou a ela insiste: vá. Ela dá ordens: vá. Porém, Ruth respondeu: Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Aí uma declaração dessa não dá mais para brigar, né? Aí não dá mais. A atitude de Noemi extraiu o que havia no mais íntimo de Ruth. Ela espremeu a cana, deixou só o bagaço e tirou o melaço, veja só. Uma convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé no Deus de Israel: aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. As verdadeiras amizades resistem às mais intensas provas. Aqui se revela o grau da qualidade, da essência, a quinta essência, que chama quinta essência. Quinta essência é uma palavra só, mas quer dizer a quinta essência, a mais procurada, a mais desejada, a mais elevada, a mais nobre de todas. A quinta essência da amizade se revelou aqui. Amizade na diversidade. A convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente. Salomão escreveu que o amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade, se revela como irmão. E até mais chegado do que um irmão, uma verdadeira amizade. Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sogra viúva e idosa. As expressões onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. E onde quer que morreres, morrerei eu. Demonstrava o grau de companheirismo e comprometimento da jovem moabita. E isso não ficou somente em palavras, transformou-se em atitudes concretas. E por toda a vida, não foi só naquele momento, foi em todo o trajeto. Ela entrou ao lado de Noemi em Belém, esteve ao lado de Noemi em Belém e saiu para buscar provimento para o lar, para a viúva. Nesses dias de tanto individualismo, qual tem sido o nível do nosso relacionamento? Como temos tratado os nossos amigos, as nossas amizades? O que temos feito? Será que somos sinceros o suficientes, verdadeiros, a prontos de se doar sem nenhum interesse? Como tem sido? É isso que precisamos refletir. E essa lição aqui, que tem sido nos dada por meio dessas mulheres, desperta em nós um sentimento que precisa ser cultivado e resgatado às pressas, porque Cristo está voltando. Um amor prático. Chegando a Belém, Ruth não ficou parada. Em volta
em expectativas fantasiosas, ela não ficou envolvida com isso. Encarando a realidade, prontificou-se a um trabalho humilde e penoso que era feito por pessoas pobres e necessitadas. A lei protegia o pobre e o estrangeiro. Ir às plantações e catar espigas que caíam ficavam no chão durante a colheita, como instituído nos dias de Moisés, Levítico 19, versículos 9 e 10, 23, 22, Deuteronômio 24, 19. Na palavra de Deus, o princípio básico é: os ricos não podem reter para si toda a riqueza, devendo inclusive auxiliar os necessitados. A lei de Deus já instituía a generosidade, o amor pelo próximo. Mas também não são obrigados a alimentar o ócio dos pobres, né? Que devem ir ao campo e trabalhar duro para garantir o seu sustento. É interessante, porque a Bíblia nos mostra que o trabalho é um dom de Deus, é uma dádiva divina. A preguiça é uma expressão do pecado, mas o trabalho é uma virtude que expressa o dom mais nobre de Deus, que antes da queda do homem já foi chamado ao trabalho. Agora, o trabalho penoso é consequência do pecado. Então, a mesma lei que institui que deixe para trás para os pobres, também institui que o pobre vá em busca. Trabalhe. A Bíblia não deixa ser um trabalho de forma alguma. Muito belo isso aqui. Muito nobre isso aqui. Ruth trabalhou e muito nos campos de Boaz. Seu esforço impressionou o chefe dos trabalhadores. E no fim do dia recolhia tudo e levava para sua sogra. Ruth não apenas dizia amar, ela praticava o amor. E foi nessa prática de amor, e foi nesse espírito altruísta, se foi nessa decisão de trabalhar, desse protagonismo eh, que ela teve de agir diante das intempéries da vida, que fez com que ela catasse espigas no campo, do qual ela se tornou senhora, se tornou a dona, porque se casou com Boaz. A convicção da mulher: o teu Deus é o meu Deus. Uma fé fervorosa. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Sua declaração convicta perante Noemi: o teu Deus é o meu Deus, demonstra sua profunda devoção ao Deus de Israel, sob cujas asas decidiu se abrigar, conforme Ruth 2 e 12. Seu fervor é demonstrado em suas atitudes. Ruth renunciou ao modelo de vida frívolo dos moabitas e não seguiu caminhos fáceis entre os belemitas. Manteve uma vida austera e disciplinada e assim alcançou uma excelente reputação. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Toda a cidade reconheceu as virtudes morais, éticas e espirituais de Ruth. Porque ela disse: o teu Deus é o meu Deus. Os moabitas adoravam a Quemos. Quemos, o deus da prostituição. 1 Reis 11:7 fala dele diversas vezes na Bíblia. Quemos, outra tradução diz Camos ou Camus, mas Quemos é o deus dos moabitas. E também Baal, no livro de Números 22, 4 e 41 e 25 de 1 a 3, mostra que Baal era adorado na região de Peor, por isso chama Baal Peor, o deus que, que se buscava o culto da fertilidade. O culto a Baal, o baalismo, ele dominou toda a Palestina, toda a região de Canaã. Todos os povos que estavam naquela região passaram a adorar Baal, um deus cananeu, o deus da fertilidade, que eles acreditavam que ele trazia chuva, e Deus fechou os céus nos dias de Elias para mostrar que Baal não é nada, apenas uma vaidade, aquilo que não tem sustentação. E Ruth disse: o teu Deus é o meu Deus. Trocou Baal, trocou Quemos por Yahvé. Que decisão acertada, que decisão feliz. Então, quando ela declara a fé dela, ela rejeita o modelo de fé pagã do seu povo. Isso vale muito. Uma fé que inspira. A fé de Ruth foi inspirada na vida e crença de sua sogra.
Ao referir-se ao Deus de Noemi, dava testemunho de sua fé. Em todos os tempos, as mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual, sendo piedosas, dedicadas a Deus e à família. A despeito das pressões da sociedade mundana, somente assim poderão inspirar e ensinar as mais novas, conforme Tito 2, 3 a 5, que diz que as mulheres mais velhas sejam modelos, sejam exemplo e ensinem as mais novas como cuidar de suas casas e serem piedosas e cuidarem de seus maridos. Que elas sejam mestras do bem. E Noemi foi essa mulher, mestra do bem, uma fonte de inspiração para Ruth. Sensibilidade sob a liderança. As Escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras testemunhas e crer na ressurreição de Jesus. As primeiras testemunhas da ressurreição, as primeiras a crerem. A Bíblia diz que os discípulos não creram quando contaram que Jesus tinha ressuscitado. Não creram. E Jesus lançou em rosto a sua incredulidade. É de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce sob ou debaixo de uma liderança séria que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé. A gente vê que em Filipenses 4:3, Paulo manda que trate bem Evódia e Síntique, servas de Deus. Romanos 16, Paulo vai citar, logo no capítulo 16, no início, ele entrega a sua carta à diaconisa Febe para levar, e depois cita Júnias, né? E muitas mulheres são citadas nas Escrituras por conta da sensibilidade, por conta da perseverança, por conta do seu respeito ao Senhor e ao Evangelho. Conclusão. Essa lição é muito prática, muito devocional, muito bela. O relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta, que se entrega pelo outro. Ao, ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Foram abençoadas, casou, foi resgatada a herança, os bens, teve filhos, teve netos. Em um mundo tão narcisista, tão voltado para si mesmo, que ama a si próprio, o Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. O segundo, a nossa igreja. E o terceiro. Então, o Senhor quer que pratiquemos o amor ao próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, sem distinção. Que Deus abençoe você. Até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço.